Fala pessoal, Leonardo Vieira mais uma vez aqui e hoje a gente vai falar a respeito da decisão do Gilmar Mendes a respeito dessa questão do Auxílio Brasil, desse Bolsa Família que o Lula quer deixar fora do teto de gastos, que quer realmente extrapolar, que tem aquela questão da PEC da inflação que vai ser colocada no ano que vem. Bom, se a gente for aqui ver a respeito de como que foi essa decisão, o que que ele fez exatamente, a gente pode ver aqui o principal fato, que os recursos destinados ao pagamento do benefício para garantir a renda mínima aos brasileiros estão fora do teto de gastos. Em prática, o que que isso implica exatamente? Bom, a gente sabe que no Senado já passou aquela PEC da inflação, PEC do arrombo, PEC fura-teto, que a princípio o PT estava querendo em torno de 200 bilhões de reais para poder gastar da forma que eles querem. E passou com muita facilidade no Senado, porque a gente vê que hoje esses senadores ainda são daquela parte mais fisiológica, o pessoal da antiga política, né? Ainda na sua grande maioria. Então passou fácil no Senado, agora está começando tá tramitando já na Câmara. E aí o que que acontece? Na Câmara está enfrentando bastante dificuldade. E a gente já está percebendo que a pressão do povo nas ruas, essa questão das exigências, o pessoal está mais de olho, está acompanhando mais o que está acontecendo. Isso tudo está tornando essa situação mais complicada para a questão do PT. E aí o que acontece? O Gilmar Mendes decidiu, então, ele buscou uma lei antiga que tratava de uma renda básica universal, só que não foi colocada em prática porque não tinha fonte de onde que seria tirado o dinheiro para poder estar mantendo isso. E aí o que que acontece? Ele, através dessa lei, então ele basicamente jogou fora a questão da utilidade do Senado, da Câmara, e colocou essa renda básica fora do teto de gastos. Ou seja, essa dificuldade que o PT está tendo para aprovar essa PEC desses 150 bi e um monte de coisa que acabaram incluindo nessa questão da PEC, então eles colocaram através dessa ordem do Gilmar Mendes. Para poder colocar isso fora, eles poderem gastar e colocar o auxílio da forma que eles estavam querendo. Qual que é o lado menos negativo dessa situação? Bom, dessa forma já cai por terra aquela justificativa dessa PEC ser para poder fomentar esse auxílio, essa manutenção dessa renda básica. Ou seja, então tem uma grande chance dessa PEC agora cair no Congresso, ela simplesmente não ser aprovada para o próximo orçamento. De uma forma, isso é positivo porque não vai ter aquele arrombo tão grande. Por outro lado, é ruim porque ainda assim vai ter um certo arrombo que ainda vai ser gasto muito dinheiro que está fora do teto de gastos para poder manter esse benefício. Só que é aquela situação. A gente está conseguindo ter um cenário que é menos pior daquilo que eles estavam planejando. O lado mais negativo dessa situação é que realmente agora a questão assim, de Câmara e Senado perdeu completamente o sentido. O Gilmar Mendes ele abriu uma brecha que agora qualquer situação que for necessário uma mudança, se o Congresso, que agora a gente viu que esse próximo Congresso que vai ser impostado agora em janeiro, é muito mais à direita, então iria acabar fornecendo uma resistência maior aos projetos do Lula, né? Seria muito mais voltado a favor do Bolsonaro. E aí o que acontece? O Lula passa a governar simplesmente através do judiciário, né? Através do STF. Isso é muito problemático. Mas hoje a gente pode ver que é uma situação menos ruim do que poderia ser. A PEC do arrombo, ela pode ser derrubada agora, é provável que ela não passe, e aí fica apenas essa questão do auxílio que vai ficar fora do teto de gastos. A gente vai acompanhando essa situação agora de perto para a gente ver aonde isso vai parar exatamente, mas é aquela situação. A gente precisa manter a cautela, a gente precisa continuar sempre observando sobre esses detalhes, continuar acompanhando sobre o que está acontecendo, até mesmo para poder opinar e para poder também ser capaz de conversar com outras pessoas e alertar as pessoas do que está acontecendo. Certo? Então vamos acompanhando, vamos manter firme aí e ver o que é possível a gente fazer através dessa corrente de informações que a gente está criando, certo? Forte abraço, até a próxima!